Nesse vídeo, queremos estudar o uso de parênteses em expressões numéricas e a ordem de resolução das mesmas. Ou seja, quando você tem numa mesma expressão uma adição e uma multiplicação, o que eu devo resolver primeiro? Ou, se temos uma subtração e uma divisão, qual deve ser resolvida primeiro? Vamos analisar a seguinte situação. Se tem a expressão numérica 2 vezes 3 mais 2. Olhe nas alternativas e pense qual deve ser a resposta correta. 8, 10, 7, 12 ou 5. Agora vejamos uma outra situação. 2 mais 3 vezes 2. Percebe que nós estamos usando os mesmos números, só que mudamos aqui a posição da operação. Agora, qual deve ser a resposta correta dessa expressão? Qual dessas três? Escolha uma e logo voltaremos para a resposta correta. Finalmente, temos 2 mais 3, entre parênteses, vezes 2. Mais uma vez, analise qual é a resposta correta, anote em algum lugar que voltaremos para essa questão. Vamos pensar na seguinte questão para entender o uso de parênteses. Fábio recebeu uma nota de 10 e uma nota de 50. Márcia recebeu o dobro da quantidade de Fábio. Então, aqui temos a Márcia. E se ela recebeu o dobro da quantidade de Fábio, podemos dizer que ela recebeu 50, uma nota de 50 e uma nota de 10, duas vezes. É uma possibilidade. Então, Márcia recebeu uma nota de 50 e uma nota de 10, mais uma vez, uma nota de 50 e uma nota de 10. Essa é uma situação que representa o dobro da quantidade de dinheiro recebido por Fábio. Vejamos agora a situação do Pedro. Pedro recebeu o dobro de 10 mais 50. Então, aqui temos o Pedro, o dobro de 10. Então, ele recebeu duas notas de 10, mais uma nota de 50. Aqui está a quantidade de Pedro, a quantidade de Márcia e a quantidade de Fábio. Então, se o Fábio recebeu uma nota de 10 e uma nota de 50, Fábio recebeu 60. Se a Márcia recebeu o dobro da quantidade de Fábio, então a Márcia recebeu o dobro de 60, 120. E o Pedro, se ele recebeu o dobro de 10 mais 50, ele recebeu R$70. O que nós queremos saber agora? Qual é a expressão matemática que melhor representa a situação do dinheiro recebido por cada criança, Fábio, Márcia e Pedro, das que estão abaixo? Então, nós temos três expressões. Você tem que descobrir qual dessas três expressões se referem a Fábio, a Márcia e a Pedro. Observe as três expressões numéricas. E elas são expressões numéricas porque são números e operações que expressam uma determinada situação. No caso, a situação de dinheiro recebido por Fábio, expressam a situação do dinheiro recebido por Márcia e por Pedro. Então, pensa aí, qual dessas três expressões representam o Fábio, qual representa a Márcia e qual representa o Pedro? Bom, você já deve ter escolhido. Vamos lá então. O Fábio recebeu uma nota de 10 e uma nota de 50. O total deu 60. Então, fica mais simples aqui e é mais óbvio saber qual expressão representa o Fábio. Então, o Fábio está aqui, ó, 10 mais 50. Agora vejamos qual situação representa o Pedro e a Márcia. Nós temos duas expressões idênticas, tentando representar situações diferentes e quantidades diferentes. Aqui já temos um problema. Se nós temos duas expressões idênticas, elas devem representar a mesma situação e a mesma quantidade. Entretanto, a Márcia e o Pedro receberam quantidades diferentes. Uma pessoa poderia dizer, não,
eu posso dizer que o A é a Márcia, porque é 2 vezes 10 mais 50. A outra pessoa podia dizer, não, o A é o Pedro, porque ó, o dobro de 10, 2 vezes 10 mais 50. O mesmo argumento valeria para o B. Duas pessoas poderiam dizer que o B representa a Márcia e o B representa o Pedro. Mas não, a mesma expressão não pode representar duas situações e dois valores diferentes. Então precisamos analisar a situação de cada criança. Iniciemos pelo Pedro. Olha só, o Pedro recebeu o dobro de 10. Então ele recebeu duas notas de 10, mais uma nota de 50. Então olha só a letra B. 2 vezes 10, o dobro de 10, mais 50. Olha para a letra A. O dobro de 10 mais 50. Ou seja, tanto o item A como o item B podem representam, na verdade, o Pedro. A gente pode escolher qualquer um dos dois para colocar o Pedro. Então vamos colocar o Pedro aqui, por exemplo. Poderia colocar na letra A. Então sobrou a letra A para a Márcia. Mas será que a letra A representa a Márcia? Porque aqui está escrito o dobro de 10 mais 50. Quanto que Márcia recebeu? Márcia recebeu o dobro de Fábio. Mas quanto que Fábio recebeu? Fábio recebeu 10 mais 50. Então a Márcia recebeu o dobro de 10 mais 50. E o que está escrito aqui? Não está escrito o dobro de 10 mais 50. Está escrito apenas o dobro de 10. Então como eu vou resolver essa situação? Do jeito que está aqui, não tem solução. Uma saída é eu colocar um símbolo aqui na expressão numérica que indique para mim que esse 2 está multiplicando não apenas o 10, mas o 2 está multiplicando a soma de 10 com o 50. Então, esse símbolo chama-se parênteses. Ele indica a parte da expressão numérica que eu desejo resolver primeiro. Então, quando eu escrevo 2 vezes 10 mais 50 entre parênteses, eu estou dizendo que não é o dobro de 10, mas é o dobro da soma 10 mais 50. E 10 mais 50 é o Fábio. Então, 2 vezes 10 mais 50 é o dobro de Fábio. E o dobro de Fábio é exatamente a quantidade de Márcia. Portanto, agora sim, com parênteses, eu posso dizer que a letra A representa a quantidade de Márcia. Vamos seguir em frente. Olha essa expressão numérica. 10 mais 50 vezes 2. Existem pessoas que resolvem essa expressão de um jeito e outras pessoas resolvem de outro jeito. Vamos ver os dois jeitos que as pessoas resolvem. 10 mais 50 vezes 2. Tem gente que soma o 10 com 50 e depois multiplica com o 2. Então, 10 mais 50 dá 60, multiplicado por 2, 120. Outras pessoas fazem diferente. Primeiro multiplica o 50 vezes o 2 e depois soma com o 10. Então, copia o 10, multiplica o 50 vezes o 2, que dá 100, e soma. Perceba que as respostas ficaram diferentes. Duas formas diferentes de resolver a mesma expressão com respostas diferentes. A mesma expressão não pode ter resposta diferente. Se é a mesma expressão, tem que ter a mesma resposta. Portanto, uma das duas formas de resolver está errada e a outra está certa. Observe qual das duas está correta, qual das duas está errada e qual daquela que está errada, qual o erro que foi cometido. Um tempo para você observar e vamos seguir em frente. Então, nós temos aqui as duas situações. Uma é errada e a outra é certa. Você já deve ter percebido qual é a errada. Vamos pensar no que significa 50 vezes 2. 50 vezes 2 significa o 2 50 vezes. Então, é 2 mais 2 mais 2 mais 2, 50 vezes. Em vez de eu falar 50 vezes 2, porque são muitos 2, isso dá muito trabalho. Eu posso inverter a multiplicação. Em vez de eu falar 50 vezes 2, eu posso falar 2 vezes 50. Então, o que é 2 vezes 50? É o 50 duas vezes. Então, 10 mais 2 vezes 50 significa
10 mais 50 mais 50. Percebe que o 50 apareceu duas vezes. 2 vezes 50 é 50 mais 50. Então, 10 mais 50 vezes 2 é o mesmo que 10 mais 50 mais 50. Ora, 50 mais 50 dá 100. 10 mais 100, 110. Portanto, a resposta correta é 110. Então, esta forma da direita é a forma correta de resolver o exercício e esta forma da esquerda é a forma errada de resolver o exercício. Bom, qual é a conclusão que a gente chegou aqui? Que numa expressão numérica que tem adição e multiplicação, eu devo resolver primeiro a multiplicação e só depois resolver a adição. Então, em uma expressão numérica formada por adição e multiplicação, resolve-se primeiro a multiplicação e depois a adição. Agora tem outra situação que as pessoas também resolvem de duas formas diferentes. 10 mais 50 entre parênteses vezes 2. Vejamos as soluções distintas. Alguns somam primeiro o que está dentro dos parênteses, dá 60, depois multiplica por 2, que dá 120. Outras pessoas primeiro multiplicam, ou seja, ignoram os parênteses. Aqui está faltando os parênteses, deixa eu corrigir. Aqui tinha parênteses. Aqui não, desculpa, aqui esqueci de colocar os parênteses. Apesar dos parênteses, algumas pessoas querem multiplicar esse 50 vezes o 2, que dá 100, depois eles somam com 10 e dá 110. Qual seria a resposta correta? A do lado esquerdo, porque esta expressão ela contém parênteses, e quando tem parênteses, ele indica o que deve ser resolvido primeiro. Então, sem o parênteses, estaria correto do lado direito. Com os parênteses, eu devo resolver primeiro o que está dentro dos parênteses. Como no caso, o que está dentro dos parênteses é uma soma, eu resolvo primeiro a soma e depois eu multiplico. Percebe que temos duas situações, com parênteses e sem parênteses. Portanto, em uma expressão numérica, resolve-se primeiro o que estiver dentro dos parênteses. Esta é uma informação muito importante. Bom, qual é a sequência? Então, resumindo toda essa história, vamos deixar claro qual é a sequência para resolver uma expressão numérica. Eu dei como exemplo adição e multiplicação, mas a regra também vale para subtração e divisão. Então, vejamos. Primeiro que eu vou resolver é o que estiver dentro dos parênteses. Se esse parênteses está multiplicando ou está sendo multiplicado por algo, o próximo que eu vou resolver são as multiplicações e divisões na ordem que aparece. E depois eu resolvo adições e subtrações. Para ficar mais claro, vamos a alguns exemplos. Olha só, 10 mais 50 vezes 2. Primeiro eu tenho que resolver a multiplicação. Então, 10 vezes 2, 50 vezes 2, 100. 100 mais 10, 110. Próximo. Olha, a multiplicação está aqui. Não importa onde ela está, a multiplicação vem primeiro. 2 vezes 10, 20, mais 50, 70. Próximo. Aqui temos parênteses. Então, o que diz a regra? Primeiro devo resolver o que está dentro dos parênteses, para depois multiplicar. Então, 10 mais 50, 60. Vezes 2, 120. Aqui a mesma coisa, primeiro que está dentro dos parênteses. 10 mais 50, 60, vezes 2, 120. Aqui temos uma multiplicação e uma subtração. 30 vezes 2, 60. Agora eu faço 100 menos 60, 40. Aqui, primeiro que está dentro dos parênteses. 100 menos 30, 70 vezes 2, 140. Aqui não tem parênteses, então primeiro resolve-se a multiplicação. 2 vezes 30, 60, 60 menos 3, 57. Aqui não temos parênteses, mas temos divisão. Então, a divisão é antes, tem prioridade. Então, é 8 dividido por 4, 2.
Então, aqui eu tenho 32 menos 2, que vai dar 30. E aqui, os mesmos números com parênteses. Então, eu tenho 32 menos 8. Devo resolver primeiro o que está dentro dos parênteses. Então, 24. 24 dividido por 4, 6. Aqui temos alguns exercícios para você pausar o vídeo, resolver os exercícios, e aqui embaixo, de ponta cabeça, estão as respostas. Muito obrigado e bom estudo!